E esses drones são drones relevantes, porque a Rússia, parte da sua ofensiva acontece graças a esses drones. E agora eles estão sendo produzidos aqui na Venezuela, no nosso quintal. Eu te pergunto, e o Brasil? O Brasil está produzindo drones em parceria com quem? Vai ter algum conflito entre Brasil e Venezuela? Eixo da ditadura na América do Sul, perigo para o Brasil? É a indagação do professor Roque. O canal é Professor Roque e eu te recomendo, vai lá, nós vamos reagir a partir de agora. Vamos nessa. Olá pessoal, hoje eu quero falar de um tema aqui no nosso quintal, na América do Sul, na Venezuela e as suas parcerias e alianças, principalmente com o Irã. E isso é bastante relevante porque ao longo das décadas, essa proximidade do Irã com a Venezuela tem aumentado substancialmente. No começo era apenas uma parceria comercial e agora ela já é uma parceria que envolve questões estratégicas, militares, tecnologia. Ela tem se expandido. Isso é preocupante, dado quem é o Irã, um país que financia o terrorismo, que tem uma penetração, uma rede de alianças no Oriente Médio, que são as suas proxies. Vocês já ouviram falando muito desses aliados e afiliados do Irã, que tem um projeto hegemônico, está tentando construir uma bomba atômica. E de repente a Venezuela se torna um palco, uma base extremamente relevante para todas essas operações clandestinas do Irã no coração da América do Sul. Então, é como se fosse uma base iraniana aqui, onde não só negócios, que era o começo da parceria, mas um monte de ações clandestinas, lavagem de dinheiro, presença de terrorismo, questões militares que afetam o equilíbrio de poder. Tem várias coisas importantes que estão acontecendo e que nem todo mundo está prestando atenção. Eu quero falar disso mais no detalhe para vocês hoje. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo para falar da nossa parceira e patrocinadora, a Fly With Us. Bom demais, cara. O momento aí do merchan do Professor Roque, né? Mas, voltando aqui a esse mapa, né? Nós temos aqui, e aqui mostra, né, cara, o quanto o Brasil é grande e quanto o Brasil tem que ter uma predominância aqui, tanto econômica, quanto militar, quanto geopolítica. E o Brasil é o gigante, né, da América do Sul. Venezuela é um país com problema, um país com uma liderança questionável, né, que é o Maduro, cheio de sanções, economia fraca, o povo sofrendo. Muita gente fugiu da Venezuela, mas uma Venezuela que, dentro da América do Sul aqui, sancionada, acabou de tomar mais taxa lá o petróleo venezuelano do Trump. O Trump taxou mais ainda. Então a Venezuela tem ligações com a Rússia e agora o professor Roque está alarmando, né, ligações com o Irã. Lembrando que o Irã também tem uma forte parceria com a Rússia, né? Então, como é que fica isso aqui na América do Sul? Lembrando que você tem os Estados Unidos da América de olho aqui, entendendo que a América do Sul aqui é a área de predominância, né? É o quintal ali, né? Isso pode gerar conflitos que vai afetar aqui, ó, esse gigante que está aqui, né? Se a Venezuela tiver ligações com o Irã, com a Rússia, e isso ameaçar os interesses dos Estados Unidos vai precisar agir. E quem é o principal parceiro dos Estados Unidos aqui? Colômbia, no passado foi, hoje já não é tanto, né? Hoje o governante é de esquerda, com ligações com a Farc no passado. É o Brasil é Lula. Como é que vai ser o Brasil no futuro? Né? PT, esquerda. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Vamos ver o merchan aqui do professor Roque, né? E vamos continuar. Grande promoção, dá uma olhada, entra no link, vai lá. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, vai ter um QR Code aqui, vocês também com eles. Então vamos voltar pro vídeo. É isso. A história vamos voltar pro do vídeo. Começo dessa parceria da Venezuela com o Irã, ela vem dos anos 60, de 1960, com a fundação da OPEP, que é o cartel, o oligopólio do petróleo. Mas os dois fundadores, dos 5, né,
são Venezuela e Irã, além dos outros 3, que é Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. Então, dos 5 países, a Venezuela, um país de uma outra região, mas aí começa os laços. Depois, a gente vai dar muitos anos para frente, a relação dos 2 países vai se aproximar com o Chávez. E estou falando aqui dos anos 2000. E ali o Chávez e o Ahmadinejad, lembram dele? Se aproximaram e começaram uma cooperação com a questão do petróleo, mas também, principalmente, com um antagonismo contra os Estados Unidos, né? Um discurso anti-americano, uma ideologia, uniu e trouxe eles para próximo. Essa relação mais próxima, ela acabou produzindo centenas de acordos bilaterais entre os 2 lados, mais na área comercial, e nos últimos anos ela começou a mudar e entrar mais nessa cooperação, nessa troca militar, que é bastante preocupante, mas eu vou falar dela mais para frente. O que nós temos agora também de relevante é uma parceria técnica, uma cooperação técnica que por muitas vezes tem criado muito mais problemas do que soluções para a Venezuela. Vamos entender quais são essas questões técnicas e que nem sempre estão indo muito bem. E aí nós temos um incidente em novembro de 2024, no ano passado, de um vazamento aqui nessa península de Paraguaná, aqui nesse ponto, ó, só para vocês entenderem onde a gente estava, né? A Venezuela aqui vai ser aqui, e aqui nós vamos ter Amuay. Aqui é uma das grandes refinarias da Venezuela. E esse vazamento foi ocultado, escondido de todo mundo por muito tempo. Até que quem administra essa refinaria é a PDVSA, né, que é a estatal de petróleo venezuelana. Ela chamou técnicos iranianos para ajudar com o desastre ambiental. E, na verdade, começou a se perceber que eles já estavam operando e talvez eles eram os responsáveis pelo vazamento. E assim, o estrago aqui para os pescadores, para o meio ambiente, para o continente como um todo, para a região, são gigantescos. Só que esse não é o único. Desde lá para cá, nós já tivemos 25 incidentes como esse em outros lugares pelo país. E sempre operados pela PDVSA, mas auxiliados por esses técnicos iranianos. Essa história, essa situação e esses outros 25 acidentes, ele é um microcosmos do que está acontecendo dentro da Venezuela, que é a influência iraniana e a penetração do Irã dentro do Estado, numa das atividades mais críticas e fundamentais para a Venezuela, que é o petróleo. E a dependência, e na verdade não só a dependência, mas a incapacidade e a negligência desse suporte técnico iraniano. Quem já percebeu, né, e está preocupado com essas faltas de cuidado toda é o Panamá, que está aqui, né, tá relativamente perto, e a Colômbia. Os 2 já estão incomodados com essa relação do Irã e Venezuela e com as consequências desse auxílio, ou desse suporte, ou dessa participação técnica iraniana. Para além da parte técnica do petróleo, que ela já é bastante relevante, dado a importância estratégica do petróleo, a quantidade de petróleo que a Venezuela tem, as questões ambientais da região toda, enfim, a América do Sul está próxima, né, e ser base disso, de uma presença iraniana, mas tem um ponto muito mais sério e mais grave, porque ele diz respeito à questão militar, e isso afeta o equilíbrio de poder na América do Sul. Isso mexe com questões de segurança para todos os países, para o mundo, para o Brasil também, principalmente. E aí tem uma fábrica de colaboração, ela está numa base aérea aqui, El Libertador, aqui em Palo Negro, que é esta base aérea aqui. E esta base aérea, ela tem a presença iraniana e os iranianos estão ali transferindo tecnologia para a construção de drones. Vejam. E tem vários tipos de drones sendo construídos, mas dentre eles os famosos Shahed, que são os drones que foram usados na guerra da Ucrânia, que é um dos conflitos mais intensos, e eles estão sendo testados em combate e está sendo produzida uma versão venezuelana com a mesma tecnologia que é o Zamora. A versão venezuelana se chama Zamora. E esses drones são drones relevantes, porque a Rússia, parte da sua ofensiva acontece graças a esses drones. E agora eles estão sendo produzidos aqui na Venezuela, no nosso quintal. Importante explicar para vocês que quem está operando essa base aqui, essa fábrica de drones, são... Ele fala, né, aqui na Venezuela, no nosso quintal. Eu te pergunto, e o Brasil? O Brasil está produzindo drones em parceria com quem? O Brasil está produzindo sozinho? O que o Brasil está produzindo?
aquele mapa grandão lá, né? O Brasil economicamente, o Brasil em território, o Brasil é um ator geopolítico na América do Sul mais relevante que Venezuela. A Venezuela tem reserva de petróleo absurda, maior do mundo, mas ela não é explorada ainda, né? Não tem reserva, mas não tem capacidade de produção. E a economia da Venezuela, nos últimos anos, ela só vem encolhendo, né? E mais sofrimento, e mais pobreza. Mas eu preciso te lembrar que a economia da Coreia do Norte também tá mal, mais 30% lá do PIB é com indústria de defesa. Algo assim, tá? Se não for exatamente isso, é um número muito alto. Então, você tem um país que tem problemas e que até pela própria estrutura do seu governo, né, que é o Maduro, que foi questionada a eleição em 2024, foi questionada a eleição em 2019, mas eles estão investindo em equipamentos que no futuro pode dar trabalho para o Brasil. E o Brasil não se prepara, continua ainda com pensamentos, né, antigos. E entendendo que pelo teu tamanho, né, que o Brasil dificilmente ele vai ser acessado e vai ser dominado por outro país porque é muito grande, porque tem a Amazônia ali protegendo. Mas pode perder essa participação de capacidade de defesa, né, capacidade de militar. Vamos nessa. São as forças Quads, que é aquele braço da Guarda Revolucionária Iraniana que lida com operações externas, internacionais. São os mesmos que estavam, por exemplo, na Síria e em outros lugares do mundo. Então, eles estão aqui na Venezuela com uma rede de operação clandestina, montando essas bases, essa rede toda, para todas as suas atividades. E, claro, onde tem forças Quads, tem Hezbollah. E a presença do Hezbollah na Venezuela também já é sabida há algum tempo e também está infiltrado e perto do governo. Para vocês terem uma ideia, a segurança, eles ajudam, né? As forças Quads ajudam literalmente na proteção do Maduro. E outra função, que talvez mais importante, mais relevante ainda, é treinar as milícias. Ele fala do Hezbollah, né? Então, assim, lá o Irã, ele tem como braço, né, o Hamas, Hezbollah e o Houthis, financiado e apoiado pelo Irã. E se tem atuação aqui, o Irã, ele causa todo aquele tumulto ali no Oriente Médio por esses grupos. Então é muito natural que esses grupos estejam na Venezuela. Quando você olha a estrutura de governo da Venezuela, é totalmente possível. No passado, recente, 2 anos, a gente falava do grupo Wagner na Venezuela. O Wagner, aquele grupo, né, militar privado da Rússia. E células e grupos do Hezbollah também na Venezuela. Com essa produção, desenvolvendo tecnologia. Isso aí, em algum momento, vai dar problema aqui na América do Sul. Hoje a Venezuela, com toda... Já falei do petróleo, já falei do programa político, da estrutura política, vai ser, sem dúvida alguma, o país que vai dar problema na América do Sul. Tem a questão da Guiana. Eu já entrevistei generais aqui que me foi passado que nos relatórios de análise, estratégia do Exército Brasileiro, a Venezuela é o grande ponto de sensibilidade da América do Sul. E que há uma projeção que até 2040 vai ter algum conflito entre Brasil e Venezuela. Que a expectativa é que vai ter a parte mais sensível, né, estratégico de preocupação é a Venezuela.
Aí nós estamos vendo o movimento da Venezuela, que o professor Roque está trazendo para gente. E qual é o movimento no Brasil? Nós sabemos? Será que o governo Lula está atento, está preocupado? Será que o governo Bolsonaro esteve preocupado? Qual é a herança? Governo Temer? 10 anos de Venezuela com parceria com Rússia e Irã, desenvolvendo, com Maduro no poder, 15, 20 anos, veremos o potencial da Venezuela. O povo pode estar com problema, o povo pode estar com inflação alta, o povo pode estar reclamando, o povo pode estar com fome, o povo pode estar reclamando do processo democrático, mas eles vão estar forte militarmente com um líder que, assim como Putin, tem eleição, ganha eleição e a eleição vai ser questionada por quem? Quando Maduro foi eleito, a Rússia, o Irã, China, todo mundo reconheceu rápido. Aí quem não reconheceu? O Ocidente, Estados Unidos, a Europa. O Brasil mandou lá e teve dificuldade de reconhecer, enfim. É natural que esses países que têm governantes que ficam 15, 20, 30 anos, ditadores, estejam alinhados com a Venezuela. E o Brasil vai se posicionar com quem? Tem que ter uma parceria, tem que ter um outro parceiro estratégico, que no caso, quem é? Os Estados Unidos. Ou vai se aliar a esse eixo aí, que no vídeo do professor Roque ele chama de eixo das ditaduras, que seria a Venezuela, sendo um eixo desse eixo dentro da América do Sul. Vamos lá, continuando o vídeo. Bolivarianas do Maduro, e que são milícias que estão no meio, eles ajudam literalmente na proteção do Maduro. E outra função, que talvez mais importante, mais relevante ainda, é treinar as milícias bolivarianas do Maduro. E são milícias que estão no meio da sociedade, todas treinadas. Tu viu? Ele fala do Hezbollah, ele fala dos grupos ali do Irã, e tem papel principal na proteção do presidente. Porra, olha o que é isso, cara. E no passado, eu falei do Grupo Wagner, tinha Grupo Wagner diretamente na proteção do Maduro. Se os militares, que são todos ligados ao Maduro, a Venezuela tem 2.000 generais, muito mais do que os generais dos Estados Unidos, que é um exército muito maior. Se esses militares se voltarem contra o Maduro, ainda assim o Maduro tem proteção, que são esses grupos e as milícias, que pode se proteger contra os próprios militares. Então ele tem uma camada de proteção dupla, fora os acordos. Qual é a tendência? Mais uns 10 anos de Maduro pela frente. E não importa se não reconheceram, se os Estados Unidos não reconheceram, se o Brasil foi lá, não importa. Quem é que vai tirar ele de lá? Vão criar uma guerra para tirar ele? A justiça dele disse que ele ganhou. China aprovou. Rússia aprovou. Irã aprovou. Se ele tem acordos comerciais e militares com esses países, e o cara vai continuar lá e vai ficar se fortalecendo. Citei Coreia do Norte como um grande exemplo. Povo pobre, comunismo, não sei o que, mas está forte militarmente. Quem vai lá arrumar problema com eles? Vamos nessa. Que é como se fosse um segundo exército, seguindo a cartilha típica de todo ditador que precisa ter outras forças de segurança com medo que sofra um golpe de uma das forças de segurança, então ele divide e cria outras milícias, e quem está treinando são os iranianos. E tudo isso tem uma relevância muito maior no contexto geopolítico da atualidade. Primeiro, a existência do eixo das ditaduras, que todos esses movimentos entre Rússia, China, Coreia do Norte e Venezuela estão interligados. E não é por um acaso, como eu tenho dito para vocês, que a Venezuela, de repente, começa a falar em invadir Essequibo, o território aqui da Guiana. Começa a falar em capturar uma boa parte da Guiana. Isso vem na esteira das coisas que estão acontecendo no resto do mundo.
e ela sentindo a ousadia dos seus parceiros, né, os seus patronos, como Irã, como Rússia, como China e Coreia do Norte, ela também veio com essa ameaça. E claro, sem falar na consolidação do poder do Maduro, com a eleição roubada e uma série de outras coisas. Geopoliticamente falando, isso é bastante relevante. E até principalmente para o Brasil, né? Porque a Venezuela querendo invadir a Guiana, talvez cruzando por dentro do território brasileiro, se movimentando. A gente teve uma movimentação de tropas brasileiras para a fronteira, levaram muito tempo. Imagina que nós estamos lidando então com uma Venezuela que está sendo apoiada pelo Irã, que tem um histórico, um know-how, uma expertise em combate, que está numa guerra regional imensa, com uma rede de afiliados. E essa rede agora não se restringe só ao Oriente Médio, mas tem a Venezuela também. Tudo isso preocupa demais e um projeto ambicioso de repente invadir o seu vizinho, com equipamentos militares testados de alta capacidade, como eu falei para vocês, dos drones. Tudo isso é um cenário diferente, gente. Além dessa cooperação militar direta, você tem os laços financeiros. E aí, os dois países se ajudam para burlar as suas sanções. Existem sanções contra a Venezuela, né, de vários produtos, dentre eles o ouro, e existem as sanções do petróleo iraniano. E Venezuela e Irã se ajudam com isso. Então, a Venezuela envia o seu ouro para o Irã envia petróleo. Esse ouro é transportado por uma companhia aérea iraniana que se chama Mahan Air, que é sancionada pelos Estados Unidos, e aí o ouro chega lá. Esse ouro vai para a Turquia, vai para outros lugares e ajuda a financiar as forças Quds e as suas operações de terrorismo, e suas operações clandestinas pelo mundo e na região no Oriente Médio. E na Venezuela também, porque é enviado de volta petróleo refinado. Vale lembrar que o regime do Maduro, ele já é acusado pelos Estados Unidos, e tem investigações muito sérias de pessoas muito próximas ao Maduro, da família, de tráfico de drogas. São grandes cartéis que estão, enfim, se consolidando dentro da Venezuela, e os iranianos já ajudam nessa distribuição, nessa lavagem desse dinheiro. Então é um governo de uma organização criminosa, junto com outra organização criminosa e terrorista, trabalhando em conjunto, um ajudando o outro, lavando dinheiro, trocando produtos sancionados que não podem ser vendidos em lugar nenhum do mundo e financiando operações clandestinas de terrorismo. Claro que toda... Lembrando que tem aquela recompensa de 15 milhões, né? Acho que até aumentou 15 milhões, e aí o Maduro teve aqui no Brasil e ninguém pegou essa recompensa, né? 15 milhões de dólares. Ninguém pegou essa recompensa, né? Tanta gente aqui, né, cara, com capacidade de dar um golpe, de destruir o governo, né? Será que essas pessoas aí não queriam acessar esses 15 milhões aí? É uma graninha boa, né? Com esse dinheiro aí dá pra fazer muita coisa, né? Muito. Vamos. Toda essa proximidade, esses laços, não poderiam ficar só na questão militar, energética, comercial, tecnológica, e elas iriam chegar na parte política. E aí, em 22, uma delegação do Ayatollah, do líder supremo Khamenei, foi visitar a Venezuela, e ali numa reunião com alto escalão do governo da Venezuela, foi conversado e feito um acordo para que, se caso os líderes iranianos precisassem de refúgio, se acontecesse alguma coisa com o regime no país, se ele fosse derrubado ou algo do tipo, que eles poderiam ir buscar esse abrigo na Venezuela, e a Venezuela os protegeria. Você imagina o nível desse laço a ponto de se cogitar que a alta liderança iraniana pudesse então estar abrigada na Venezuela, no caso deles fugirem porque aconteceu alguma coisa com o seu regime. Isso é bem... Agora, curioso que quando teve a mudança de presidente lá no Irã, o Brasil mandou o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e ele ficou ali na primeira fileira, né, de líderes, junto com os líderes do Hezbollah, do Hamas, e o Maduro não estava lá não. Verdade. Tava o líder brasileiro, né? Então, diplomaticamente, o Brasil deu uma importância bem maior do que deu para outros países. Deu uma importância ao Irã bem maior que deu para outros países. Só uma observação aí. Vamos pro vídeo. Sério, e mostra o quanto profundas são essas relações. A gente tem um outro elemento importante, que é o embaixador iraniano na Venezuela, que é o Soltani. E esse embaixador, ele tem assim, um trânsito, um acesso, é quase como se ele fosse um ministro
do Estado venezuelano. Então ele trata de questões militares, comunicação, energia, um monte de coisas. E ele tem muita relevância, muita importância, e ele que fica coordenando, comandando tudo isso. Em novembro de 2024, ele fez uma reunião entre o ministro da Defesa iraniano e o vice-presidente da Venezuela. E ali, para discutir um monte de questões de cooperação e tal, e até um pouco da discussão do vazamento de petróleo, nada mudou, mas se manteve o status quo e se manteve as parcerias e, claro, né, essa cooperação tão profunda que a gente está percebendo. Para finalizar e concluir aqui, pessoal, a ideia é o seguinte, isso é muito grave, muito relevante. Por quê? O mundo está passando por uma onda de instabilidade, esses movimentos todos do eixo das ditaduras, e a Venezuela sendo um parceiro menor ali, mas junto com o Irã, e o governo venezuelano tão degradado, tão destruído, tão corrompido, as instituições venezuelanas também, essa ligação do coração, do núcleo de poder do Maduro com o crime organizado, com o tráfico de drogas e todo o problema da segurança e da violência que a gente já tem na América do Sul com o crime organizado, e principalmente aqui no Brasil, isso cria condições muito fáceis para você criar uma grande rede, maior ainda, que vem se deteriorando cada vez mais, né? O crime organizado na América do Sul, na América Latina como um todo, está gigantesco. Tem uma live aqui no canal, vou colocar aqui, assistam, que eu falo sobre a questão da segurança na América Latina e como países que antes não tinham problema estão agora sofrendo consequências, estão extremamente instáveis por causa disso. Imagina você trazer um outro ator de fora, que não é só uma organização criminosa, mas é uma organização terrorista. Então, você levar essas ações criminosas do tráfico de drogas e outras atividades para um outro nível. Um nível geopolítico global, um nível de terrorismo, um nível de ambições e trocas e sanções e produção de armamento pesado e altamente sofisticado, como os drones. Então, assim, é bastante preocupante. O Brasil precisa ficar muito atento com isso, porque isso não é de hoje, não começou agora, mas vem acontecendo há bastante tempo e vem crescendo. E o cenário está mudando, a Venezuela já fez movimentos na fronteira aqui com o Brasil, em Roraima, já passou por dentro, já sabemos que para ela cruzar para a Guiana, e ela tem essa ambição, ela passaria pelo Brasil, essa região é uma região de difícil patrulhamento por causa da floresta amazônica, tem todo um cenário, um contexto colocado bem preocupante, e a ideia aqui é trazer esse alerta, né? E perceber essas conexões que elas não acontecem, não são noticiadas ou faladas a todos os momentos, mas elas estão se consolidando. Produção de drones iranianos na Venezuela é muito sério. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom, principalmente, né, quando eu coloco a produção de drone, coloco um elemento, né, que deixa tudo mais complicado, né? O Brasil, nós vimos aquela cena, né? Depois foi dito que era milícia, né, venezuelana, que passou para a linha de fronteira do Brasil. A gente tem, o Brasil posicionou ali, botou um regimento, né, em Roraima, demorou um certo período, mas aí a Venezuela, com a capacidade de ataque de drone, com a tecnologia avançada, igual está sendo usado na guerra da Ucrânia, o Brasil não sei se está acompanhando. Então fica aí o despertar do professor Roque, né? Nossa participação. E vamos acompanhar, esperar, saber se o Brasil está atento e está fazendo alguma coisa. E aí, mano, volta. Irmão, a rapaziada aqui no chat, né? Sabe que o chat, eu tô de olho aqui, e o pessoal do chat estava falando sobre os drones, né? Fabricados aqui no Brasil. Falaram sobre o Albatroz e também sobre o Nauru 1000C. Pelo que eu pude pesquisar aqui, o Nauru tem a velocidade máxima de 110 km e o peso de 150. Tem 2 terminais de transmissões de dados de 60 e o outro com alcance maior de 100 km. Aí o drone iraniano, Shahed 136, né? É um drone não tripulado, tem um alcance de 1.000 a 1.500 km, tem uma velocidade máxima de 185 e pesa 200 kg. Ele pode carregar até 40 kg de ogivas na seção do nariz, né? E a gente sabe que foi bastante utilizado ali na Rússia. Eu vi diversos vídeos de alguns canais de geopolítica, né? Mostrando muito, mas muito, galpões lotados desses drones na Rússia, né? Então,
a autonomia dele, de voo dele, né? Ele atinge uma quantidade muito superior ao brasileiro, né? Então, assim, de certa forma, é para o Brasil abrir os olhos, porque pode sim representar uma ameaça ao Brasil. Isso aí, sem dúvidas. É isso, mano, Walter. Obrigado pela colaboração, brilhou. Excelente o nosso chat também. E é bom ter a participação de vocês, é bom ter a participação do Walter. E é isso.